Olá, Masterfãs, bem-vindos de volta ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta Clothworks, essa ferramenta para simular tecidos no SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula do desafio 30 plugs em 30 dias. Hoje nós vamos conhecer a ferramenta Clothworks. Essa aqui é uma ferramenta muito nova e que serve para poder simular tecidos no SketchUp. Então, para a gente poder começar a utilizar essa ferramenta, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Você precisa ser cadastrado no site Sketchcation para poder fazer a ferramenta funcionar corretamente. O Clothworks é uma ferramenta paga, mas ela tem uma versão gratuita que, embora tenha algumas limitações, ela é totalmente funcional. E a primeira coisa que a gente precisa saber para poder utilizar a ferramenta é que você precisará ter 3 tipos de objetos para poder criar a simulação. O primeiro objeto nada mais é do que o cloth, que é o tecido que você vai simular. Nós teremos também o objeto de colisão e os objetos como pinos para você poder utilizar com tecidos quando pendurados. Vamos deletar a nossa personagem, vamos criar um objeto bastante simples aqui na nossa cena, vamos criar uma esfera. Vou utilizar a ferramenta mover para poder copiar essa face, em seguida rotacionar e colocá-la perpendicular ao meu objeto na superfície, ok? Vamos selecionar essa face e utilizando a ferramenta siga-me, vamos criar a esfera. Vamos agora criar uma outra geometria com a ferramenta retângulo para poder simular esse tecido. Ok, vamos ajustar o nosso objeto aqui à cena. Perfeito. Vamos inverter a face e em seguida mover esse objeto para cima para criarmos a simulação. Para poder fazer esse efeito com Clothworks, os seus objetos precisam ser grupos ou componentes. Então vamos criar um grupo para cada um desses objetos na nossa cena. Então, como eu disse no começo, para podermos simular o Clothworks, nós precisamos selecionar o tipo de objeto que vamos ter na cena. Para poder criar esse efeito, nós vamos selecionar os nossos objetos com o botão direito do mouse, escolher o menu Clothworks e em seguida selecionar o tipo de objeto. Olha só, vamos selecionar para esse primeiro objeto a opção Make Cloth para transformá-lo no tecido, e a esfera nós vamos clicar com o botão direito do mouse e escolher também Clothworks e em seguida selecionar a opção Make Collider, ou seja, esse será o nosso objeto de colisão. Ok, já temos a estrutura para poder simular o Clothworks. Basta você clicar em Play para poder ver a simulação. Olha só. Perceba nesse momento que utilizando as propriedades básicas aqui do SketchUp, nós não conseguimos simular o objeto, porque para que esse tecido funcione corretamente, nós precisamos subdividir essa malha. Vamos desfazer uma vez clicando em Reset. Em seguida, vamos selecionar o objeto e utilizando o próprio Clothworks, nós podemos transformar essa malha subdividindo o objeto, selecionando o menu Clothworks, selecionando o nosso objeto e em seguida escolhendo Simple Grid ou Smart Grid. A opção Smart Grid só está disponível na versão completa da ferramenta. Selecionando a opção Simple Grid, nós vamos ter essa configuração para poder subdividir a malha. Nós vamos deixar esse valor básico, clicar em OK. Em seguida ele vai exibir uma mensagem para poder priorizar essa subdivisão. Vamos clicar em Sim. Perfeito, já temos a nossa malha subdividida. Para poder visualizar essa configuração, basta você ir até o menu Visualizar e habilitar a geometria oculta. Perceba que nosso objeto já foi subdividido. Vamos voltar na visualização, desabilitar a geometria oculta e agora clicar novamente para poder simular o objeto. Olha só que legal. Perceba que o Clothworks já cria automaticamente essas propriedades, mas nós podemos alterar esses parâmetros através das opções Clothworks. Perceba também que o nosso objeto ele está se sobrepondo um ao outro. Vamos clicar em Reset novamente para desfazer esses parâmetros. Em seguida, vamos clicar em Opções para poder conhecer algumas das configurações que nós vamos alterar para poder simular esse tecido nesse primeiro momento. Nós temos diversas opções na ferramenta que você pode alterar em duas guias que são a opção Simulation e a opção Object. Na opção Simulation, nós vamos habilitar as configurações gerais do projeto. Já em Object, nós vamos modificar as propriedades dos objetos que nós temos na cena, como por exemplo o Cloth e o objeto de colisão. Na opção Simulation, nós temos as configurações de animação para você poder alterar essa propriedade de acordo com as cenas que você tiver no SketchUp. Nós temos a configuração de gravidade e a configuração da direção do vento, que você pode modificar também a velocidade nos eixos X, Y e Z.
nós temos as opções de intensidade para poder arrastar os pontos no objeto aqui na cena e também a configuração de viscosidade e ainda as configurações para poder gravar essa animação que você pode salvar em um arquivo do SketchUp também. Nós vamos configurar a opção viscosidade com o valor 0.1 e apertar Enter. Com essa configuração, nós vamos ter um peso maior do nosso tecido. Ele não vai aderir tanto à geometria. Olha só que legal. Clicando em Play, você vai perceber que ele vai ficar um pouco mais lento. E quando ele fizer essa configuração, ele não vai ser jogado tantas vezes como a versão anterior. Perceba que o tecido agora ele não parece mais se sobrepor, porque ele chegou nesse limite e parou, mas ainda temos algumas áreas de sobreposição. Vamos desfazer uma vez, clicando em Reset, e nas opções do objeto, nós temos a configuração para poder alterar todas essas propriedades do nosso tecido. Você precisa clicar no objeto na cena para poder habilitar essas configurações. Na opção Presets, eu vou escolher entre o tipo de tecido que eu quero trabalhar. Nós temos aqui o tecido de algodão, lã, seda e também uma borracha. Nós podemos selecionar esses parâmetros já pré-definidos. Você pode testar diversas configurações para poder modificar o tipo de tecido no seu projeto. Para que a gente não tenha essa sobreposição das faces, uma configuração importante da ferramenta é a opção Self Collider. Habilitando essa configuração, ele vai colidir uma face com a outra, evitando essa sobreposição. Vamos clicar para poder simular novamente o efeito e olha lá que legal. Nós temos as duas configurações habilitadas, a opção de viscosidade com valor maior e a opção Self Collider para que ele não crie essa junção entre os objetos. Quando você estiver satisfeito com a simulação do objeto, nós podemos simplesmente clicar em Stop. Nós também podemos utilizar na própria ferramenta aqui em tempo real a configuração para poder arrastar esses pontos. Olha só que legal. Clicando em arrastar, você modifica essa propriedade do tecido. Então você pode jogar esses pontos para um lado ou para o outro para poder criar uma outra simulação. Clicando em Stop, eu já tenho o meu projeto definido. Olha só que legal. Nós podemos aplicar texturas também ao nosso objeto. Eu vou criar aqui uma configuração utilizando uma textura básica do próprio SketchUp. E uma coisa bem interessante da ferramenta é que ele já cria também um mapeamento automático quando já temos essa textura aplicada ao objeto. Olha só, se você selecionar esse objeto no momento que ele já está criado, selecionando os materiais no SketchUp, eu vou selecionar, por exemplo, um material de tecido. Clicando sobre o objeto, você vai perceber que a textura dele não está correta. Vamos desfazer essa configuração clicando na cor padrão. Em seguida, vamos voltar essa simulação. Você pode habilitar essa propriedade para voltar o objeto ao modo inicial e também para poder exibir a simulação do tecido. Clicando nessa configuração, deixando o objeto plano, nós podemos adicionar novamente a textura. Lembrando sempre de aplicar a textura dentro do grupo, ok? Para que o mapeamento fique correto. Vamos clicar fora uma vez e novamente selecionar o objeto para poder criar a simulação. Olha só que legal. Perceba que agora o mapeamento está correto aqui na configuração do ClothWorks. Uma outra coisa bem legal que a gente pode modificar também nessas propriedades, mas que está disponível apenas na versão paga, é a suavização dessa estrutura. Perceba que o objeto possui ainda a estrutura facetada. Nós podemos aumentar essa quantidade de polígonos já com a simulação definida. Vamos clicar com o botão direito do mouse, selecionar ClothWorks e em seguida a opção Cloth. Nas configurações de Apply Loop Subdivision, nós vamos aumentar a quantidade de subdivisões. Eu vou clicar nessa opção. Você vai perceber agora que o objeto ficou bem mais suavizado, porém as bordas do objeto ficaram arredondadas. Por isso nós temos uma outra configuração nessa mesma propriedade. Clicando com o botão direito do mouse, ClothWorks, escolhendo nosso objeto, vamos escolher a opção Smoothing. Selecionando essa configuração, nós podemos modificar a interação dos objetos. Vamos colocar o valor 2, por exemplo, e clicar em OK. E ele vai suavizar essa malha novamente. E olha só, o resultado fica muito legal. Lembrando que só vamos ter essas propriedades na versão completa da ferramenta, ok? Então olha só, o resultado é muito bom. A gente consegue criar diversos tipos de simulação. Eu vou fazer um outro exemplo nessa cena, utilizando a estrutura com os pinos. Eu vou criar primeiro um retângulo nessa vista frontal, ok? E em seguida vamos selecionar com o botão direito do mouse a opção Criar Grupo.
e novamente criar o cloth, selecionando a propriedade Make Cloth. Vamos clicar mais uma vez no objeto, selecionar Make Cloth, selecionar a opção e escolher Simple Grid. Vamos clicar em OK. Já temos a configuração pronta aqui também para o nosso objeto. Uma coisa importante também sobre o ClothWorks é que ele vai utilizar essa simulação e todos os objetos que você tiver na cena. Então, para que ele não configure essa propriedade novamente, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher ClothWorks e na opção Cloth nós vamos ignorar essa configuração. Assim o nosso objeto já vai ficar definido com essa propriedade e nós não vamos alterá-lo quando usarmos a simulação novamente, ok? Para poder utilizar a opção de pinos é bastante simples, olha só. Eu vou selecionar essa configuração primeiro e dar um clique nesse ponto e em seguida levar o mouse para cima. Você vai direcionar os pinos de acordo com o seu projeto, ok? Nessa configuração vou utilizar essa propriedade, vou selecionar a ferramenta mover e copiar para poder distribuir esses pinos sobre essa superfície. Então vou clicar nesse ponto, vamos colocar aqui por exemplo 4 barra e apertar Enter para poder dividir esses objetos igualmente e em seguida vamos clicar na opção simular. Olha só que legal, ele já vai simular automaticamente aqui o meu tecido e nós temos algumas configurações para poder alterar essa propriedade. Utilizando a ferramenta de seleção, nós vamos selecionar todos esses pinos e nós podemos utilizar a ferramenta para poder mover o objeto, olha só, e também para poder unir esses pontos utilizando uma ferramenta de escala, clicando e segurando na tecla Ctrl. Então olha lá que legal, levando esses pontos mais próximos, nós alteramos essa configuração e conseguimos deixar o nosso tecido mais enrugado. Perceba que da mesma forma que na primeira configuração, o tecido ele está se sobrepondo às faces, nós podemos alterar essa configuração simplesmente clicando no objeto e em seguida nas configurações alterando a opção Object, Cloth e habilitando Self Collide. Assim você não vai deixar o objeto se sobrepor, olha lá. E uma coisa bem legal também é o seguinte, olha só. Vamos desfazer essas configurações, vamos resetar as propriedades, ok. Vamos criar um objeto nessa superfície. Vamos aumentar o tamanho desse objeto, vamos deixá-lo um pouco maior, como se fosse um piso mesmo aqui. Clicar com o botão direito do mouse, inverter a face e agrupar o objeto em seguida e transformá-lo no objeto de colisão. Olha lá, clicar em Make Collide, simplesmente isso e olha só, vamos selecionar o nosso objeto para poder simular novamente. Ok, selecionando todos os pinos, nós podemos clicar nas setas direcionais para a direita ou para a esquerda também para poder simular esse movimento e para levá-lo para baixo nós vamos clicar no eixo Z e mover o objeto até bater nessa superfície. Olha só que legal. Vamos juntar os pontos utilizando a ferramenta escala, segure Ctrl e arraste o pino no eixo X e olha só, nós vamos ter essa simulação do tecido e nós podemos usar a ferramenta também clicando nos pontos para poder arrastá-lo. Olha lá. Ok, um efeito muito legal, você consegue criar qualquer tipo de cortina também utilizando essas configurações. Para poder finalizar a simulação, basta você clicar em Stop. Ok, olha só, nós temos o nosso objeto aqui pronto. Selecionando esse objeto com o botão direito do mouse, nós podemos também subdividir essa malha utilizando a opção Cloth, selecionando a configuração de subdivisões. Ok, ele já vai suavizar a malha para a gente aqui novamente e olha só, o resultado é muito bom. Nós podemos também criar outros efeitos de simulação utilizando o ClothWorks. Eu vou criar um novo objeto aqui na minha cena. Eu vou utilizar a ferramenta empurrar e puxar para poder subir essa estrutura. Em seguida, utilizando a ferramenta linha, nós vamos criar um novo objeto. Eu vou utilizar também o arco para poder criar uma outra estrutura aqui. E com a ferramenta linha vou trazê-lo para cá. Ok, vamos empurrar essa face. Agora temos essa estrutura que será o nosso objeto de colisão. Então vamos criar um grupo. Clicar com o botão direito do mouse, escolher ClothWorks e clicar em Make Collider. Agora vamos criar um outro objeto aqui na minha visualização. Simplesmente vou desenhar uma linha e utilizando a ferramenta mover, nós vamos direcioná-la para cima.
e subdividir essa linha clicando com o botão direito do mouse, dividir e colocar aqui, por exemplo, 60 segmentos, clicar Enter. O que nós precisamos fazer para poder criar essa simulação é realmente cortar esses objetos em pequenas partes, como subdividimos também as faces no SketchUp. Vamos selecionar todo esse objeto, criar um novo grupo e em seguida transformá-lo no objeto Clothworks. Vamos selecionar a opção Make Cloth. Ok, já temos o nosso objeto e para não criar a simulação nesse tecido, vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Make Cloth, e ignorar essa configuração da simulação. Clicando em Play, olha só o resultado. Nosso objeto ele vai cair e colidir com essa superfície e será modificado. Quanto maior for o número de segmentos que você tiver nessa linha, mais suavizado será esse objeto. Utilizando a ferramenta para poder deslocar os pontos, nós podemos alterar essa configuração. Olha só que legal. Então é uma ferramenta muito prática para você poder criar diversos tipos de simulação. E configurando esse objeto, nós podemos utilizar, por exemplo, a opção Pipe Along the Path, que nós vimos na ferramenta JS Power Bar, para poder criar a espessura deste fio. Então, ok, já temos as principais configurações da ferramenta. Agora nós vamos simular um outro objeto para a gente poder finalizar a nossa aula. Vamos criar um efeito que é muito legal, que é o efeito de bandeira aqui no Clothworks. Vamos criar o nosso objeto, transformá-lo, criando um grupo. Em seguida, selecionar a opção Clothworks, Make Cloth. Com o botão direito do mouse, vamos subdividir essa malha. Eu vou escolher a opção Smart Grid, ela funciona similar à opção Simple Grid. Nós temos aqui também a configuração de tamanhos, vamos clicar em OK. Perfeito, ele já definiu aqui a propriedade automaticamente. E agora nós vamos adicionar os pinos nesses dois pontos para que a gente possa criar a simulação, ok? Para poder criar o efeito da bandeira, nós precisamos alterar essas propriedades no nosso objeto. Vamos clicar nas configurações. E na propriedade vento nós vamos adicionar o valor 5 para o eixo X e definir também a viscosidade com o valor 0 para que a gente consiga simular corretamente esse efeito. Vamos até as configurações do objeto, clicar no nosso objeto na cena, em seguida clicar em Cloth e selecionar as propriedades. Nós vamos modificar a densidade para 150, modificar a configuração Tiers para o valor 1 e a configuração Damper para o valor 0.1. Essas configurações são controles para que a gente consiga simular corretamente. Eles vão limitar algumas propriedades do objeto. Nós vamos habilitar também a opção Drag e Self Collate para evitar a sobreposição das faces e o nosso efeito já está criado. Vamos adicionar uma textura ao nosso objeto. Eu vou selecionar essa face e aplicar a minha textura. Olha só que legal. E agora vamos clicar para poder simular o efeito. E aqui finalizamos a nossa aula. Olha lá. O Clothworks realmente é uma ferramenta fantástica. Você consegue criar vários efeitos de simulação de tecidos. E esse aqui é o resultado final dessa configuração. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você ainda não sabe nada sobre SketchUp ou já usa a ferramenta, mas quer aprender de forma avançada, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você participar do novo curso SketchUp Master 2018 que nós vamos lançar em breve. Basta clicar no link para poder receber mais informações. Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!